perispírito, o gênio Allan Kardec chamou de perispírito. O corpo astral, perispírito, psicossoma, modelo organizador biológico, tanto faz o nome, é a mesma coisa. É que as oportunidades acontecem e aparecem, são propostas, são pessoas que chegam até você, a vida começa a fluir, a vida começa a acontecer, tudo começa a prosperar, tudo começa a... Envolva com assuntos que não vão levar a nada, de sua menos importância, faça uma compenetração, procure organizar as suas emoções, faça uma alimentação saudável, leia livros construtivos. Você não pode travar a sua mente, você não pode cristalizá-la. E não há, por exemplo, nada, a não ser você mesmo, que atrapalhe o seu progresso, o seu avanço. Palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Hello, everybody! Olá, pessoal! Estamos juntos em mais um CADEF. CADEF Conhecimento Além da Dimensão Física. CADEF de número 347. Very good! Muito bom! Você tem medo de pragas? Maldições? Tem medo de pessoas que mexem com magia negra? Oh my gosh! Tem medo dos famosos macumbeiros? Não dizem isso? Fulano é macumbeiro, eu morro de medo. Eu tenho medo dessa história de encruzilhada, Zé Pilintra, Pombagira. Oh my God! Primeiro de tudo, man, não precisa ter medo de nada. Você é um ser quântico, mais que isso, um ser cósmico, nascido das mãos do Criador. Nada pode desestruturar você, absolutamente nada. Apenas alguém pode realmente prejudicá-lo. Sabe quem? Quem? Você. Você mesmo. Apenas você. Just you. Apenas você pode prejudicar-se. Ninguém tem este poder. As pessoas temem. As pessoas ficam receosas. Evitam. Fazem contorno. Eu descobri que ali mora um famoso bruxo das trevas. Um mago das trevas. Que mexe com magia. E eu tenho medo, então procuro até evitar. Não. Procure evitar sim os seus maus pendores. Procure evitar os seus medos. Ou melhor, enfrente-os até. Para que você vença-os. Mas de maneira judiciosa, de maneira paulatina, sem forçar a sua realidade. Tem pessoas que querem forçar a realidade. Não pode forçar o seu momento. Você vai mudar ao longo de um tempo, claro. Não queira ser uma pessoa equilibrada da noite para o dia. Não. Tudo obedece um ciclo, etapas, etc. Então você precisa realmente temer aquele mal que ainda há em você. Chico Xavier diz isso. O único mal que devemos temer é aquele que ainda reside em nós. Com exceção deste, ninguém pode fazer mal a você. Fica tranquilo, fica em paz quanto a isso. Questão 549, os Espíritos estão nos intuindo. Questão 549 do Livro dos Espíritos, capítulo 9, livro 2, capítulo 9, 549. Os mentores, os Espíritos amigos, estão aqui. Estão falando que estes medos, na verdade, são frutos da nossa insegurança. Nós temos muitas inseguranças, emocionalmente falando. E ficamos com medo. Com medo não só de magia negra, não só de ataques das trevas, não só de obsessores. Medo de enfrentar a vida como um todo. Muitas vezes nos encarceramos porque estamos com medo e deixamos de viver, deixamos de crescer, deixamos de expandir. Bênção, maldição. Que história é essa, bênção e maldição? Funciona. Alguém chegar para você, eu amaldiçoo você. Você vai perder tudo que tem. Eu vou amaldiçoar você. Que história é essa? Na verdade, quem faz isso está manifestando um grau de ignorância total. Ele não tem poder sobre ninguém. Ele não tem poder sobre outras pessoas. O único poder que essa pessoa tem é sobre ela mesma. Só que ela não faz uso do poder para mudar o seu campo interior. E ela quer, debalde, prejudicar alguém, interferir na vida de alguém. Na verdade, é um doente. Nós precisamos ter
comiseração de pessoas assim. Eu saio do corpo algumas vezes com os espíritos no processo de desdobramento. O gênio chamou de desdobramento, o gênio Kardec. Isso está no capítulo 8, Emancipação da Alma, questão 400 e seguintes, que ele fala do sonambulismo, dupla vista, fala do desdobramento, que é a viagem astral. Então, às vezes, eu saio do corpo com os espíritos e vou visitar magos. Magos que ficam chafurdados nos próprios erros, se afogam no próprio sangue. Sangue que querem que realmente saiam de vítimas, acabam saindo dos seus próprios desatinos. Então nós saímos do corpo muitas vezes e vamos visitar essas pessoas, ficam presas em cada tormento interior, principalmente aqueles que desencarnam. Porque quando você mexe com magia negra, mexe com energias trevosas, energias pesadas, esta energia, como ela vibra num grau muito deletério, ela destrói o seu tônus vital. Tônus vital é a quantidade de energia que você tem para poder viver aqui na Terra. Você destruindo o seu tônus vital, você desencarna antes do tempo. Então você é considerado suicida. Quando você vai para o plano astral, para o plano espiritual, você dificilmente sai do labirinto da putrefação. Dificilmente você sai da putrefação. Você fica preso na putrefação. Eu já fiz amparo com os mentores, junto com os nossos amigos espirituais, de seres que mexiam com as trevas, encarnados que mexiam com as trevas na Terra. Ele achava que ele tinha o poder, que ele fazia pacto com o diabo. Primeiro que o diabo não existe, já começa por esse é o primeiro ponto. Diabo não existe. Diabo existe na mente de pessoas que não estudam, que não querem crescer. Já começa por aí. Nós estamos diante de um Deus extremamente einsteiniano, um Deus de possibilidades inimagináveis. Deus de Albert Einstein, Deus de Carl Sagan, Deus de Amit Goswami. Então esse Deus, aquele Deus que tem ira, fica revoltado, fica triste, precisando de uma reforma interior, isso não existe. Existe lá naquele Deus antigo da Torá. Na verdade, era um protetor de Israel. Tanto que ele fala inúmeras vezes, eu sou o Deus de Israel, o Deus de Israel, não o Deus do universo. Ele era um espírito protetor de Israel. Talvez seja isso, mas não era esse Deus einsteiniano, esse Deus que governa todo o universo. Então a pessoa diz, eu tenho pacto com o diabo, eu tenho isso e aquilo. De novo, os espíritos estão aqui, estão nos intuindo. Questão 549. 549, pactos. Veja o que o gênio Lanka... Olha como Kardec é um gênio, já se debruçou sobre esse assunto, ele também se preocupou com isso. O que está acontecendo? Porque era natural. Na Europa, as bruxas serem mortas, a pessoa que era dotada da mediunidade era morta. Era considerado como bruxa, temos que matá-la, porque senão ela vai enfeitiçar o povoado, as pessoas vão nascer com problema, a água vai ser contaminada, não vai ter plantação, não vai ter colheita, não vai ter absolutamente nada. Então essas pessoas que eram dotadas da mediunidade, da paranormalidade, acabavam morrendo. Pagavam com a própria vida nas fogueiras pelos pusilânimes, aquelas pessoas que não estavam nem aí com a ética, não conheciam absolutamente nada e taxavam tudo para o demônio. Então essas pessoas hoje, no século XXI, que tratam de magia negra, são pessoas que merecem a nossa piedade, a nossa comiseração. Então você não tenha medo, não. Tenha medo só dos seus maus pendores. Continue o seu caminho, continue... mas Edenilson, aquela minha ex fez alguma coisa pra mim, fez um trabalho pra mim, eu tenho certeza disso. Eu sinto má influência, obsessão. Pode ter feito mesmo. Ela se vinculou, de repente, com o médium que não tem compromisso com a ética, que vai responder por isso. Você, meu camarada, você, man, estou falando com você. Você que mexe com magia negra e não mede esforços para perturbar o outro, mandar energias negativas para o outro, cuidado, você será cobrado. Mude o seu caminho enquanto é tempo, para que coisas horríveis não sucedam a você. Cuidado, o universo é regido por leis e ninguém foge da própria consciência. Pois então, meus irmãos, vamos voltar. Os mentores estão dizendo que tem um grupo aí de magos das trevas que vão assistir esse CADEF e precisam ouvir esta mensagem. Muito bem. Então o que acontece? Quando você está, a sua namorada, alguém fez alguma coisa pra você, a sua ex, não importa quem seja, né? Sempre ela faz alguma coisa, por quê? Porque ela não consegue conquistar você, ela acredita que fazendo isso ela vai. Na verdade, você só vai cair se você ficar desestruturado. Se você ter uma vida desregrada, ter uma vida sem princípio, ter uma vida caótica, ter uma vida... Aí, claro, você fica exposto, mas isso é evidente. Aí não precisa nem ser obsessor daqueles ferreiros. Qualquer um que chega a dar um sopro em você, você cai de costas. Você não tá podendo parar em pé espiritualmente falando.
Onde que você está espiritualmente falando? Está onde? Que mundo que você está? Está fora de órbita? E é claro, você fica vazio, alguém vai preencher, lucupletar o que está vazio em você. Então você tem que tomar cuidado quanto a isso. Agora, em relação a esses magos, então, que fazem pactos, a esses bruxos, aí fica colocando medo em pessoas incipientes, neófitas, pessoas novas que não conhecem muito espiritual, a pessoa fica com medo. Aí ele é mago, ele vê isso, vê carta, vê pedra, vê não sei o que e tal, só não vê a própria vida, né? Você vê a vida da pessoa, vê, a pessoa tem problema, tem conflito. Eu como sou médium, porque eu uso a minha paranormalidade. Eu converso com os famosos pais de santos, tem um pai de santo bom, tem um pai de santo desequilibrado, né? Como nós falamos, pai, porque não pode ser tio de santo, tem que ser pai de santo. Pai de santo, padrasto de santo, ninguém quer, né? Mas não, tem que ser pai de santo. Então, esses pais de santo aí que acham que são o detentor da verdade cósmica e tal, eu, como uso a minha espiritualidade, então os mentores me intuem, dá uma olhada. Eu dou uma olhada e vejo a pessoa, e vejo quanto a pessoa está desnorteada, sem rumo, sem base nenhuma. Então tem que tomar cuidado. E se a pessoa dizer que vai fazer alguma coisa para você, para perturbá-lo, magia negra e tal, não dê bola para isso. Ele pode fazer, claro, mandar energia. Mas se você estiver em outra faixa, isso vai simplesmente chegar até você e voltar. Não só energia ruim, energia boa também. De repente você está mal. Ednelson, tem como fazer uma oração para nós? Claro que vamos apresentar o seu nome nas preces. Temos preces diárias no CADEF. O CADEF é regido por mentores de alta envergadura. Inclusive o Dr. Bezerra de Menezes é o mentor do nosso CADEF. O nosso CADEF tem mais de 100 mil famílias, mais de 100 mil pessoas ligadas ao CADEF. Então, o Dr. Bezerra de Menezes é o mentor do nosso CADEF. É uma notícia que nós estamos contando porque muitos não sabem, alguns já sabem já. Alguns já têm essa noção. Então o Dr. Bezerra de Menezes é o mentor do CADEF, porque o CADEF não é só aqui no plano físico, é também no plano espiritual. O CADEF vem mudando a vida das pessoas. Pessoas que deixam a droga, deixa um cigarro, deixa a cocaína, deixa a maconha, a pessoa que deixa uma vida desregrada, pessoas que estão voltando ao espiritismo, pessoas que estão voltando a outras religiões construtivas, sim. Eu não tinha religião nenhuma, de repente eu comecei a assistir o CADEF e me entusiasmei pelas religiões libertadoras. Não essas imposições que a gente vê aí, que não tem sentido algum, né? Que também é fruto da ignorância. Na verdade, são espíritos maldosos que reencarnam para atrapalhar. Não vê esses pastores, esses bispos calhordas que roubam as pessoas, que levam tudo da pessoa, porque a pessoa não tem discernimento, não tem poder de análise e acaba sendo levada de rondão. E não tem como se segurar. Claro, é porque ela não usa o poder do questionamento. Então o que acontece? Temos que ter cuidado. Se você for vítima das nossas preces, que nós estávamos dizendo, você pode ser vítima das nossas preces, fazermos nossas preces com amor para você. Fazermos nossas preces com devoção, com sentimento de fraternidade e de solidariedade. Mas se você tem uma vida desregrada, a prece não chega até você. A mesma coisa acontece com a energia deletéria, provinda de Exu Caveira, Exu não sei, cada nome, né? Exu Caveira, eu já vi cada coisa, já saí fora do corpo. Uma vez fomos visitar uma pessoa na Europa, uma pessoa que reside na Europa, mais precisamente em Portugal. Fomos visitar essa pessoa e lá tinha Exu Caveira, Tranca-Rua, Exu não sei das quantas, tudo, imagina, todos esses termos que se imaginar estavam lá. Aí chegamos lá, tinha tampa de caixão, tinha alça de caixão, tinha resto do véu, aquele véu tudo apodrecido, que os espíritos materializam aquilo e colocam sob a cama da pessoa, embaixo da cama da pessoa. E tem espíritos que desencarnam, ficam presos àquilo. E ficam magnetizados, ficam hipnotizados naquelas coisas de caixões, aqueles apetrechos sem sentido algum. O que é tampa de caixão? Então, na verdade, a tampa de caixão é uma madeira que veio da árvore. É algo lindo, é que a humanidade colocou algo tétrico, algo realmente que afasta, que causa medo, amedronta. Então a pessoa acaba... Isso são os arquétipos. Inclusive, Carl Gustav Jung já trata dos arquétipos, os arquétipos coletivos. A nossa sociedade ela é muito lúgubre, muito tétrica. Ela, então, tem essa questão da... taratologia, o medo da morte. Eu tenho medo de morrer, eu tenho medo. Por quê? Porque a nossa sociedade não se prepara para a morte, nem para viver. Quem que se prepara? Veja, a humanidade se prepara para viver? Não. Como que nós vivemos? Vivemos desleixados, vivemos desconectados do bem, vivemos pensando só nos próprios interesses. Então não estamos preparados nem para viver, quanto mais para morrer. Osho fala que a morte, na verdade, é uma consequência de uma vida organizada. A morte no sentido da renovação. Então a pessoa que não tem uma vida
vida organizada não é convidado a fazer uma renovação, é expulso do organismo, é expulso do corpo. André Luiz fala isso, inclusive. A pessoa que não está vinculada a Deus, quando ela desencarna, ela é expulsa. Então nós saímos do corpo e já vimos alça, vimos terra de caixão, tudo materializado para quê? Para perturbar a pessoa. Aí, como tem aqueles espíritos ignorantes, os hipnólogos falam assim, tá vendo? São todos apetrechos do cemitério. Você vai ficar aqui. Olhe os vermes. Olhe todas essas coisas tétricas. Você vai ficar aqui. E fica. Ele tem medo. Ele fica ali. Só que como ele vibra de forma deletéria, ele contamina a pessoa que está dormindo. Ele fica lá 24 horas na cabeceira da cama. Por quê? Porque nós fomos visitar uma pessoa lá em Portugal. O que os mentores nos disseram? Que essa pessoa, infelizmente, não fazia reforma íntima, não dava importância para o seu campo, seu quadro emocional, se envolvia em discussões sem sentido algum, estava sempre arruinando o seu próprio dia, sabe? Pessoas que arruinam o próprio dia. Como que você tá? Eu tô mal, hoje eu não tô bem, e eu tô para baixo, sabe? Não dá certo, tô desacorçoado, não sei mais o que eu faço, eu não quero mais, eu tô querendo desistir, e para mim não dá certo. Ele é o infeliz, ele é assim. Então o que acontece? Como ele vibra numa faixa muito, muito desorganizada, nem a prece chega até ela. Ela vai ter que sofrer para poder fazer o caminho do recomeço. Ela que vai ter que fazer, ela vai ter que sofrer, conhecer o que é o sofrimento para que faça o caminho do recomeço, e isso não é bom sob o ponto de vista da paz e da harmonia, isso é totalmente avesso. Então o que acontece? Temos que ter muita maturidade. Bênção, ela existe, claro. Vou abençoar você. Eu lhe abençoo em nome de Deus. Se você for merecedor, você recebe a bênção. Senão, não. Você assim, então, todo mundo, né? Basta. Eu tive problemas, por exemplo, na minha família, pessoas que chegaram a ser presas, mexeram com drogas. Eu fiquei orava, rezava e tal. E não adiantava nada, claro que não adiantava, e nem vai adiantar. Se ela não quiser mudar, você pode orar, pode gastar o seu joelho olhando que isso é o compromisso dela. Ninguém vai fazer nada por ela, nem Deus vai fazer nada para ela. Então, o que não faz que deixa ela quebrar a cara. Ela vai quebrar a cara, conhecer os reveses da vida para que faça um reajuste dentro do seu campo emocional. É ela que vai ter que despertar, tanto sofrer. A não ser que ela queira, através de uma reflexão psicológica, faz uma reflexão, faz uma autoanálise e vê que o caminho não é por aí, ela acaba alterando a sua jornada. Do contrário, ela vai sofrer. Então, você, claro, deve orar, apresentar as suas orações, apresentar as suas boas intenções, e isso, claro, que deve ser feito, mas é ela que vai ter que mudar. Então é isso, meus irmãos. Esse CADEF, bênção e maldição. Pense nisso, ok? Gostou do nosso CADEF? Espero que sim. Dá um like aí para que esse assunto chegue a outros corações. Que a luz do conhecimento esteja conosco. Sucesso. Que Deus seja louvado.